Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre a isenção do imposto de renda para pessoas portadoras de doenças graves. Para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Amanda Pacola, que é advogada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Dr. César, pelo convite. Obrigada, TV FIB e toda a organização por mais uma oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês sobre um tema tão importante, tão relevante para toda a comunidade. Sem dúvida, nós é que te agradecemos, né? É um retorno seu aqui, realmente. Já fizemos aí, debatemos outros temas e a sua presença aqui desde o outro programa já foi essencial, muito interessante os temas para o nosso telespectador, a nossa telespectadora, principalmente esse, né, direito à isenção do imposto de renda para pessoas portadoras de doenças graves. Eu tenho certeza que muita gente que está nos vendo, que está nos assistindo, já levantou uma anteninha aí falando, opa, é o meu caso, é a minha situação, com certeza. Daí a importância das informações que vamos passar hoje mais uma vez aí. Vamos direto ao ponto, né? Que isenção é essa e qual o fundamento desse pedido, Amanda? Primeiramente, né, o imposto de renda é um assunto que está muito em alta. Até o final do mês de maio, nós temos que entregar a nossa declaração do imposto de renda. Né? Mas ao contrário da declaração, que muita gente tem medo de fazer a declaração, né, hoje a gente vai falar sobre um tema, uma notícia boa, a gente vai falar de isenção. Né? E essa isenção ela está prevista na Lei 7.713 de 88. Mais especificamente no artigo 6º, inciso 14 dessa lei, né? E essa lei, ela traz para a gente essa possibilidade, esse benefício de isenção para aposentados, pensionistas, e aí a gente pode incluir também funcionários públicos, militares, que sejam também portadores de doenças graves. Essa legislação, ela é de 88, né? Ela já é uma legislação um pouco mais antiga. Mas essa redação desse artigo, como a gente conhece hoje, ela é de 2004. E até hoje, né, até 2023, a gente teve aí já diversas discussões relativas a esse tema. Então pode ser que alguns telespectadores ainda não conheçam esse direito, ainda não conheçam esse benefício, né? Então, para você ser beneficiado, né, é importante a gente mencionar que essa isenção, ela não é geral. Né, a pessoa que é portadora dessa doença, ela não pode achar que não vai pagar mais nenhum tipo de imposto de renda. O que a gente tem aqui, né, o que é pedido essa isenção, é relacionada aos proventos da aposentadoria. Então, por exemplo, né, se você é aposentado pelo INSS ou recebe algum tipo de pensão, essa isenção vai abarcar este proveito especificamente. Se você é um aposentado, portador de doença, mas que tem outros rendimentos, né, que é necessário fazer a declaração de imposto de renda por outros motivos, por outros rendimentos, essa isenção não vai abarcar 100% da sua contribuição. Né? Então, isso é importante a gente esclarecer, porque pode ter algumas notícias aí que você vai ver na internet, né, e que vai te falar que pode ser até 100% de isenção, mas isso vai depender do seu benefício. Né? Então, se você é aposentado, portador de doença grave e só tem um benefício que vem do INSS ou que vem de alguma pensão, aí sim, pode ser que você tenha 100%, né, de isenção, mas isso não é uma premissa total. Né? Se você tiver outros rendimentos que não sejam provenientes de pensão ou aposentadoria, esses não serão isentos. Doutora Amanda, nosso tema realmente é muito palpitante, né? Você disse agora na sua fala a questão de isenção. Quando a gente fala em isenção em alguma questão que envolva tributos, etc., no nosso caso aqui, o imposto de renda para pessoas portadoras de doença grave, realmente todo mundo fica prestando atenção no que é, que jeito que faz e tudo mais. E eu vou fazer uma pergunta já, um questionamento que eu tenho certeza que a pessoa que está nos assistindo, ela está querendo que eu faça essa pergunta, tá? É aquela pergunta assim, quem é que tem direito de solicitar esse benefício? Certo, como eu já adiantei, né, a gente traz essa isenção para portadores de doenças graves, né? E por que esse benefício ele é trazido, né? Qual é o intuito desse benefício? Seria para
um auxílio, né, um respiro para essas pessoas que têm essas doenças graves, então, que já têm outros gastos, muitas vezes com medicamento, com tratamento, né, então seria para beneficiar essas pessoas. Nós já tivemos uma discussão na ADI 6025 sobre a questão de você ter essa isenção não só para aposentados e pensionistas, porque muitas pessoas não se aposentaram ainda, mas são portadores dessas doenças, né? Mas a gente já teve essa decisão, inclusive, né, uma discussão encerrada, de que, infelizmente, né, esse benefício ele vai ser concedido somente para aposentados ou pensionistas. Então, vamos falar de um trabalhador aí que ainda está na ativa, né? Muitas vezes ele já tem essa doença grave há algum tempo, mas ele ainda não se aposentou, ele está na atividade. Esse trabalhador, infelizmente, né, ele não vai poder ser beneficiado por essa isenção. Então, existe, né, essa necessidade de cumulação desses requisitos. A pessoa precisa ser aposentada ou pensionista, ou seja, não estar mais em atividade e ser portadora de alguma doença grave. Nós temos também a súmula 627 do STJ, que fala sobre a contemporaneidade dos sintomas. Por quê? Apesar da pessoa ser portadora de doença grave, pode acontecer de, no momento da requisição, ela não ter sintomas, né? Então, às vezes, a gente teve um tratamento bem sucedido, né? Ou a gente conseguiu controlar essa doença com algum tipo de medicação e, no momento da requisição, aquela pessoa não tem sintomas da doença. Porém, a falta de sintomas, ela não é uma causa impeditiva de solicitação do benefício. A gente tem, inclusive, né, legal mencionar, isso foi um caso verídico, né, de uma pessoa que fez a solicitação do benefício, era portadora de uma das doenças listadas, no caso, cardiopatia grave, e fez uma cirurgia, né, um tratamento cirúrgico que foi bem sucedido em 2016. E depois desse tratamento, depois da cirurgia, fez a solicitação do benefício. E o benefício foi concedido. Então, quer dizer, apesar, né, da pessoa, no momento da solicitação, já ter passado pela cirurgia e não ter sintomas naquele momento específico, não foi por isso que ela perdeu o benefício. Né, e seria até absurdo a gente pensar, né, que a pessoa que muitas vezes sofreu por tantos anos com algum tipo de doença grave, se ela conseguir um tratamento bem sucedido, conseguir controlar os sintomas, que ela poderia talvez correr o risco de perder esse tipo de isenção. Seu exemplo é muito interessante, né? Realmente essa questão aí é palpitante. Nós estamos falando aí nas suas falas aqui, doutora Amanda, você tem dito aí a questão de portadores de doenças graves, sempre assim, portadores de doenças graves. E eu tenho certeza que a nossa telespectadora, o nosso telespectador deve estar se perguntando, mas a doença que eu tenho é considerada uma doença grave ou não é? Isso, e a nossa função aqui é transmitir essas informações para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora. Então eu também te pergunto, existe uma lista dessas doenças que podem conferir esse direito, essa isenção? Certo. Essa pergunta é muito importante, né? Porque a gente tem sim uma lista, nós temos um rol dessas doenças especificamente, né? Que a gente tem que se atentar. Esse rol, ele pode ser encontrado no próprio artigo 6º, inciso 14, da Lei 7.713 de 88. Né? Então, essas doenças são várias, eu vou ler aqui para vocês. Primeira, moléstia profissional, muitas vezes conhecida como LER, lesão por esforço repetitivo, ou como DORT, doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Temos também tuberculose ativa, alienação mental, Parkinson, esclerose múltipla, neoplasia maligna, conhecida também como câncer, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, que foi um dos exemplos que eu acabei de citar, a espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, doença de Paget, contaminação por radiação
e síndrome da imunodeficiência adquirida, também conhecida como AIDS. Então, aqui a gente tem, né, como vocês podem perceber, é uma lista bem específica dos tipos de doença que terão essa possibilidade da concessão do benefício, né? Então, muita gente fica na dúvida se esse rol é taxativo ou não é, porque são doenças específicas, né? E rol taxativo, né? Para quem não é do direito, que está assistindo o programa, né? O que significa um rol taxativo? Quando a gente coloca uma lista exclusiva. Então, se a gente pode falar que somente serão beneficiadas as pessoas que têm essas doenças expressamente listadas, ou se a gente poderia enquadrar outras doenças similares, né, que a gente tem a essas aqui da lista. Né, e a gente já teve aqui uma decisão também referente ao rol taxativo, né? O STJ, ele entende que esse rol é sim taxativo. Então a gente não vai poder beneficiar outras pessoas que tenham outras doenças que não se enquadrem nessa lista. Porém, a gente tem algumas doenças nessa lista que trazem alguns tipos de variação, né? Então, se a gente falar, por exemplo, aqui da cardiopatia grave ou da alienação mental, né? Existem vários tipos de cardiopatias graves, doenças do coração, que a gente poderia tentar enquadrar aqui nessa lista, né, para que essa pessoa possa ser beneficiada. Então, às vezes a pessoa não vai ter um laudo específico com esse nome específico listado aqui na legislação e muitas vezes pode ter o benefício, a solicitação do benefício negada. Mas se a gente conseguir comprovar, né, que essa pessoa pode se enquadrar, é possível sim ingressar, por exemplo, com uma ação judicial para a gente tentar fazer o enquadramento, né, dessa categoria, nessa doença, em alguma dessas 16 doenças listadas aqui nesse artigo 6º. Realmente, as 16 doenças que você leu aí, tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores se identificaram, né? Você leu devagar para que fosse identificado rapidamente aí, mas se você aí que está nos vendo, nos assistindo, se enquadra, né? Tem que realmente correr atrás dos seus direitos, né? Você tem direito à isenção, corre atrás. Uma outra questão, sempre que nós vemos aí questão envolvendo doenças e se vai fazer algum pedido, principalmente em face do poder público, sempre a gente vê laudo. Muito se fala que se precisa de laudo porque tem a doença. Então é o seguinte, a primeira situação, nos casos aqui, para fazer a solicitação da isenção do imposto de renda, no caso de pessoas portadoras de doenças graves, há necessidade aí de um laudo em relação a essa doença? Uma outra questão, esse pedido, como que é feito esse pedido? Né? O telespectador deve estar falando, mas aonde que eu faço esse pedido? E já adiantando a sua fala, isso tem também, tem que ir para a justiça, tem que ir para o judiciário, é necessário o ingresso com a ação judicial? Como fica toda essa situação aí? Certo. Bom, vai depender muito, né, de qual vai ser a melhor via, a melhor escolha no caso concreto para cada um dos contribuintes, né, dos trabalhadores que vão fazer a solicitação desse tipo de benefício. Vamos começar então pela via administrativa, né? Já adiantando que é possível ingressar tanto na judicial quanto a administrativa, mas vamos começar pela administrativa, que normalmente é a primeira escolha aí das pessoas, né? Primeira tentativa é feita pela via administrativa. Então as pessoas elas podem fazer a solicitação desse benefício pelo site ou pelo aplicativo do Meu INSS, né? Então quando a gente está falando de um pedido administrativo, é necessário que essa pessoa traga ali um conjunto probatório para que o INSS possa analisar aquele pedido. Então, quanto mais provas, evidências você tiver ali sobre a doença, né, sobre, inclusive, o laudo, né, o tão falado laudo, melhor, maior a chance do INSS acatar o seu pedido e você conseguir esse benefício, né? Então, assim, quando você for fazer a solicitação administrativa, não é que é obrigatório, né? Mas
é necessário que você traga esse laudo, o diagnóstico, até para o INSS conseguir comprovar, conseguir verificar se realmente você é portador de alguma dessas doenças listadas, né? Então, anexar não só o laudo, né? Às vezes você tem outras coisas, às vezes você tem exames, tratamentos, né? Um histórico ali por trás de todo a sua história mesmo, convivendo com essa doença grave. Tudo que você anexar ali no pedido administrativo pode trazer, né? Quanto mais coisa, quanto mais prova, maior a chance de você conseguir. Mas pode acontecer do INSS barrar o seu pedido por diversos motivos. Um motivo que acontece muito é, inclusive, por não tá escrito, não ter um documento que ateste que você tem uma das doenças listadas, mas da forma como está escrita na legislação. Então, colocar a mesma redação, né, da legislação ali, naquele laudo, naquele diagnóstico. Então, isso às vezes pode causar uma negativa. Então, tanto quando a gente tem uma negativa administrativa, quanto também, às vezes, alguns casos que as pessoas não têm um laudo. Às vezes a pessoa não tem um laudo, mas tem outros documentos que consigam comprovar que ela é portadora daquela doença. A gente pode pensar em levar isso para o judiciário, né? Então, você tendo aí uma negativa, não desista, né? Você pode conseguir isso no judiciário. Ou às vezes também a pessoa tem uma certa urgência ou está impossibilitada de às vezes produzir algum tipo de prova, né? Então a via judiciária ela também é sim uma opção, né? Ela não é obrigatória, não é necessário. Pode ser que você consiga isso de forma administrativa, mas apesar dela não ser obrigatória, muitas vezes ela vai ser imprescindível. Às vezes a pessoa não vai conseguir esse benefício se ela não trouxer esse caso para a justiça, né? E com relação especificamente ao laudo, né, se ele é obrigatório, se não é, nós temos a súmula 598 do STJ que já dispôs que não é necessário, não é imprescindível, não é obrigatório você ter um laudo médico de comprovação da doença para requisição do benefício. Por quê? Pode ser que o magistrado, o juiz que vai analisar o seu pedido ali na esfera judicial, ele forme o livre convencimento através de outras provas. Então, muitas vezes a gente tem outros elementos que são possíveis de serem agregados no processo para fazer esse tipo de comprovação, né? Ainda que você não tenha um laudo, para poder trazer esse direito e conseguir esse benefício. Então, é muito importante ter essa diferenciação, né, de como é feito o pedido, seja de forma administrativa ou sendo de forma judicial. Caso você tenha uma dúvida, não sei se eu me enquadro, se eu não me enquadro, né? Ou estou aposentado, mas descobri essa doença depois, eu não sei se eu consigo me enquadrar nisso. A recomendação é que você procure realmente um especialista que possa te auxiliar e até mesmo te aconselhar qual seria a via melhor, mais viável para o seu caso, né? Se na via administrativa ou judicial. É uma outra questão aí. Essa solicitação dessa isenção em relação ao imposto de renda das pessoas aí portadoras de doenças graves. Esse direito ele vai ser concedido a partir do pedido, né? A pessoa, vamos imaginar, fez o pedido ontem, hoje, então esse direito, se reconhecido, será deferido a partir deste pedido. Ou também pode, aí no caso, a pessoa está doente lá há mais tempo, né? A pessoa está doente lá atrás, fez o pedido hoje, né? Então ela vai ser beneficiária de hoje em diante, ou então ela pode aí, no caso de ter feito já recolhimentos anteriores em relação ao imposto de renda, né? E ela pode solicitar essa devolução desses valores pagos lá anteriormente. Como fica isso? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Muita gente acha que não, que só vai conseguir o benefício a partir do momento da solicitação, né? Mas o fato gerador, né, vem com o diagnóstico. Então, se você está aposentado há 10 anos e descobriu essa doença há 10 anos, você poderia sim pedir a devolução de valores pagos, ou seja, né,
retroativo a recolhimentos que você já tenha feito anteriormente. O que a gente tem que se atentar é o prazo prescricional. Nós temos um prazo prescricional de 5 anos. Então, se você tem recolhimentos anteriores, se você está sabendo dessa notícia agora, né, através aqui do programa, está se informando sobre esse assunto agora, e já faz 5 anos ou mais de 5 anos que você está fazendo esse tipo de pagamento e você se enquadra nos requisitos para ter essa isenção, não fique esperando, né? Corra atrás do seu direito. Por quê? Quando a gente fala de prazo prescricional, né, para quem não é do direito mais uma vez, é a limitação no tempo, né? Esse exemplo que eu dei. Às vezes a pessoa é aposentada há 10 anos e descobriu a doença há 10 anos. Teve o diagnóstico lá há 10 anos. Se você tem o direito de pedir retroativo, né, a devolução do que você já pagou, mas o limite são os 5 últimos anos. Então, cada ano que passa, quanto mais tempo você espera e não corre atrás dos seus direitos, você vai perdendo, né? Então, a partir do momento, por exemplo, você fez a requisição esse ano, fez hoje a requisição. Daqui para frente, se você tiver o seu pedido atendido, você vai ser isento. E, retroativamente, você poderia pedir os 5 últimos anos. Então, você ficar esperando o tempo passar, você não vai conseguir pedir mais do que isso, né? Por isso que é importante vocês terem consciência, né, de que é possível solicitar a devolução dos valores, mas que a gente precisa correr contra o tempo aqui, né? Inclusive, essa questão do tempo, né, da doença, pode ser inclusive que você se aposente 5 anos atrás, mas a doença foi diagnosticada há 10, né? Essa questão, ela não vai influenciar. Então, corra atrás, não perca mais tempo, não fique mais tempo pagando aí imposto de renda sobre contribuições que você poderia conseguir isenção. Olha, doutora Amanda, essa sua fala e essa questão do prazo de 5 anos realmente foi acho que uma das questões mais importantes de tudo que foi falado aqui. Porque às vezes nós temos aqui um telespectador, uma telespectadora que está pagando isso há muito mais de 5 anos, acha que tem que ficar pagando, quando na verdade não deveria estar pagando porque é um direito de ter isenção. Se é direito, é direito. Tem que exigir que seja cumprido esse direito. No caso, conseguir a isenção. Então, essa sua fala da questão dos 5 anos aí, eu tenho certeza que serviu de alerta para muita gente que está nos assistindo. Foi uma informação realmente de grande valia aí. Outra questão, quando a gente fala de doenças graves e tudo mais, a pessoa já pensa logo numa aposentadoria por invalidez. Eu tenho doença grave, invalidez, e o que isso tem a ver aí com a questão da solicitação dessa isenção do imposto de renda para pessoas com doenças graves, né? Somente é possível essa isenção para a pessoa que é aposentada por invalidez, por essa doença base, né? Ou não? Como fica isso? Certo. Isso também é uma dúvida muito comum, né, das pessoas que acham muitas vezes que só podem pedir esse benefício se tiverem se aposentado em decorrência dessa doença específica, né? Então, por exemplo, você se aposentou aí, mas não teve relação com a doença, né? Muita gente às vezes tem essa doença desde que nasceu ou desde jovem, né? E conviveu a vida toda com a doença e se aposentou por outros motivos, por tempo de contribuição, por idade, né? Então não é necessário que você tenha se aposentado por invalidez, seja por essa doença ou por qualquer outra, para ter direito a esse benefício. O importante aqui é que a gente cumpra 2 requisitos, né? Que seja aposentado ou pensionista e que seja portador dessa doença grave. Inclusive, muita gente se aposenta e essa doença vai aparecer anos depois. Ou o contrário, como eu falei, né? A pessoa já tem essa doença há muitos anos, ainda não pode solicitar o benefício porque não se aposentou, porque ainda não é pensionista, está na ativa, e aí tem que ficar esperando a aposentadoria. Então, o que a gente tem que pensar aqui, né, tirar da nossa cabeça essa ideia de que você precisa ter se aposentado por invalidez em decorrência dessa doença específica. Não. Inclusive, a pessoa pode ter se aposentado
como eu te falei, por qualquer outro motivo, né? Você tem que sempre pensar nisso. Me enquadro? Eu tenho alguma das doenças listadas lá no artigo 6º? Sim. Sou aposentado ou pensionista? Sou. E aí, as outras questões são desconsideradas, tá? Se você cumpre esses 2 requisitos, independente do motivo da sua aposentadoria, a gente consegue sim fazer o pedido de isenção, esse benefício, né, essa isenção para você. A gente está com o tempo quase estourado aí, mas eu vou fazer uma pergunta também chave aqui, que o nosso telespectador, a nossa telespectadora, tenho certeza que está falando assim, faz a pergunta para ela aí. Vamos imaginar que a pessoa que está nos assistindo, ela tem alguma dessas doenças que você mencionou, doutora Amanda, lá durante o programa. Na pergunta específica, você falou das 16 doenças mencionadas aí. O que o nosso telespectador precisa fazer para conseguir essa isenção? Bom, primeiramente, né, a recomendação é que você sempre procure um especialista no assunto para poder te trazer um esclarecimento maior, te dizer qual seria a melhor via para você conseguir o pleito do benefício, né, que você haja rápido, como a gente já falou aqui, o prazo prescricional, e que você se atente a esses requisitos, né? É legal a gente lembrar também que a gente não está falando aqui somente de aposentadoria pelo INSS, tá? Inclusive, se você tem aí uma previdência privada, que pela natureza já é também considerado um complemento de aposentadoria, você também poderia solicitar esse benefício, essa isenção referente a essa pensão, né? Essa previdência privada, tá? Então, a recomendação, se você se enquadra nisso, né, reúna os documentos, vá atrás de um médico, se você tiver ali o atendimento, todo o plano pelo SUS, tem todo o histórico, já fez tratamento, já fez exames, tem laudo ali, você já consegue ter um respaldo legal para fazer essa solicitação administrativamente. Se você tem plano de saúde ou se tratou particularmente, você também pode pegar esse laudo com o seu médico especialista e depois reiterar no médico do SUS para que seu pedido, né, seja fortalecido, porque normalmente o INSS ele solicita um laudo do SUS, né? Então corra atrás da documentação, deixe tudo isso pronto, certo? Vá atrás, ainda que você decida fazer sozinho essa solicitação administrativa, né? Mas tente, não deixe isso para lá. É o nome do programa, né? O direito é todo seu, esse direito é todo seu, de você ir buscar e conseguir essa isenção e se beneficiar aí dessa possibilidade. É isso aí, excelente dica, o direito é todo seu, vai atrás, né? Infelizmente nós tínhamos aí, o tempo está no fim, nós tínhamos muita coisa para falar, mas já fica o convite para a doutora Amanda Pacola voltar aqui uma outra vez, né? Já é de praxe vir aqui passar informações de qualidade, mas te agradeço de novo pela participação aqui e agradeço a você, nosso telespectador, nossa telespectadora, por estar aí nos assistindo, nos dando essa honra. Muito obrigado e até o próximo.